Bom, essa capacitação de hoje está sendo realizada pelo time do Impulso Previne, que é um dos principais projetos da Impulso Gov. O Impulso Previne tem o foco de auxiliar os profissionais de saúde no cuidado na atenção primária em municípios de todas as regiões do Brasil. Hoje, o nosso time apoia mais de 80 municípios parceiros na melhoria de indicadores da atenção primária. Nós oferecemos ferramentas digitais e temos um time incrível de especialistas em saúde pública que trabalham nessas parcerias. A Impulso também está participando do Comitê Temático Interdisciplinar da Atenção Primária à Saúde, que foi criado para apoiar na definição e na avaliação dos novos indicadores da atenção primária. Nós estamos trabalhando para contribuir com o Ministério da Saúde nessa mudança e os nossos municípios parceiros vão receber em primeira mão nossas capacitações sobre o tema quando as informações forem lançadas publicamente. O Impulso Previne, como a gente falou lá atrás, o nosso trabalho só é possível por meio do financiamento dos nossos parceiros. Então, a gente trouxe aqui um pouco dessas organizações que apoiam o nosso projeto e que financiam o nosso projeto. A Humane, a nossa parceira de longa data, desde o início do nosso projeto, o BNDES, por meio do programa Juntos pela Saúde, o Instituto Dínamo, a MSD, o Instituto Beth e Jacob Laffer, o IDS e o Instituto Devive. Também contamos com o apoio institucional do Conasens, que acho que é uma coisa que todos aqui devem saber, né? A gente tem esse apoio institucional do Conasens, já renovamos ele já renovamos ele no ano passado, já faz mais de 2 anos que nós temos esse apoio do Conasens. Eu quero agradecer de novo, né, a todas essas instituições pelo reconhecimento e pela confiança no nosso trabalho, que é muito importante para a gente estar trabalhando com os municípios e, inclusive, oferecendo essa capacitação de hoje. Para finalizar a minha parte, eu quero reforçar que nessa capacitação de hoje a gente teve mais de 7 mil inscrições de todas as regiões do Brasil. A gente sabe, né, que o horário às vezes é complicado, então a gente fica muito, muito, muito feliz com a repercussão do evento. E, de novo, a gente faz esse horário porque a gente entende que ele é o que é mais democrático, né, na medida do possível. Então, agradecer novamente a participação de todas as pessoas no evento. Eu espero que seja um momento de muito aprendizado para todos e todas. Então, agora eu queria chamar a Fernanda, uma das nossas facilitadoras da noite, e agradecer também as outras pessoas do time da Impulso, foram muitas que apoiaram o nosso trabalho na parte técnica do conteúdo, na parte de comunicação e na parte da produção desse evento, que é feito, né, para vocês aqui. Boa noite, Fê, e seja muito bem-vinda. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa capacitação, mais uma capacitação, né, da Impulso Gov. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês essa noite para a gente conversar sobre um tema tão importante, né, para a atenção primária e também para o SUS aí como um todo, que é o tema do monitoramento. Tenho certeza que vai ser uma noite de bastante trocas, de bastante compartilhamento de informações e, sobretudo, de bastante aprendizados, né? Então, espero que todo mundo consiga aproveitar muito essa nossa noite aqui de trocas. Quero me apresentar rapidamente. Então, eu sou Fernanda Soares, eu sou bacharel em saúde pública, sou sanitarista de formação, sou também especialista em saúde coletiva e tenho experiência aí na gestão da atenção primária em alguns municípios. Atualmente, eu faço parte da equipe de especialistas em saúde aqui da Impulso Gov. E aí já quero começar compartilhando com vocês a nossa agenda da noite, né? Então, o nosso tema da noite é o tema do monitoramento na atenção primária. E aí a gente vai falar, antes da gente começar a falar, né, sobre o monitoramento na atenção primária, a gente vai passar rapidamente por algumas mudanças no financiamento da atenção primária. Na sequência, a gente vai conversar um pouco sobre o que é o monitoramento e qual a importância do monitoramento, né, para a rotina aí das equipes de saúde. A gente vai compartilhar com vocês algumas ferramentas para apoiar esse monitoramento das equipes. Também vamos falar sobre a rotina de monitoramento, então a gente vai passar um pouco pela periodicidade de monitoramento, pela organização das agendas dos profissionais e, por último, a gente vai compartilhar com vocês algumas boas práticas aí para o monitoramento dentro das equipes, né, no território aí de vocês nos municípios, tá bem? E eu não podia, né, a gente não poderia deixar
de falar de monitoramento e de atenção primária sem citar aí as mudanças no financiamento da atenção primária, né? Então, acredito que alguns aí de vocês já devam saber, né, que a gente está passando por um momento de transição, né, de mudança no financiamento. Então, tivemos aí uma portaria que foi publicada recentemente, então uma nova portaria publicada no início de abril, e essa portaria ela vai instituir uma nova metodologia para o financiamento da atenção primária no âmbito do SUS, né? Então, a gente está aí passando por um momento agora de mudanças, de atualizações, né, e de transição do financiamento da atenção primária. E esse novo financiamento, né, ele está sendo aí pautado pelo Ministério da Saúde como uma reconstrução da estratégia de saúde da família, né? Então, pautado muito pela ampliação desse cuidado, e para isso a gente tem alguns norteadores, né? A gente tem algumas diretrizes aqui. Então, um dos norteadores pautados nesta portaria, né, do financiamento é o norteador do parâmetro adequado. O que eu quero dizer com isso, né? A gente espera, né, que essa questão do parâmetro esteja relacionada ao estabelecimento de novos parâmetros para pessoas vinculadas, acompanhadas e também cuidadas pela equipe, né? Então, aqui a gente está falando do acompanhamento de novas equipes e também de pessoas cadastradas nessas equipes. Além disso, a gente tem o norteador do vínculo e do acesso ao território, né? O que é isso? Aqui tem um incentivo bastante grande, né? Tanto pela qualidade, mas também pela completude e pela atualização desses registros, né? Resgatando aí essa dimensão do vínculo e do acesso. Então, vem bastante forte para nós, né? Nesse novo financiamento, a questão do vínculo e do acesso pautado por um registro qualificado, por um bom registro, que já é algo que a gente conversa muito, né? Dentro da nossa rotina, tanto na atenção primária, mas também no SUS como um todo. Além disso, temos um outro norteador, que é a previsibilidade. A previsibilidade ela está muito relacionada ao recurso financeiro que é repassado para o gestor, né? Então, espera-se também que com essa portaria o gestor tenha um pouco mais claro, né, qual é esse recurso financeiro que o município dele vai receber, para que consiga também ter um planejamento melhor de como que esse recurso pode ser utilizado, né? Então, isso se tornar, de fato, mais previsível para o gestor municipal e para o gestor das equipes também. Além disso, a gente tem o norteador da equidade, que também é um dos princípios, né, do SUS, e esse norteador da equidade, ele vem com uma novidade, né? Ele vem aí com um novo critério de classificação desses municípios, e o Ministério pretende usar o índice de vulnerabilidade social, que era um índice que até o momento não era utilizado na pauta do financiamento, né? Então, aqui a gente está olhando para questões de vulnerabilidade, né, de equipes, de pessoas em situação de vulnerabilidade, de equipes em territórios mais vulneráveis, olhando muito para essa questão da equidade, né, que a gente diz muito dentro do SUS, que é o dar mais para quem precisa mais, né? Então, esse norteador, ele vem também bastante forte. E, por último, a gente tem a questão do cuidado integral, né? Pensando aí no avanço em alguns indicadores que consigam olhar para as boas práticas clínicas, territoriais e para o cuidado integral do meu usuário, da minha usuária, como um todo, né? Então, esse cuidado integral baseado em indicador é algo que a gente já via no financiamento anterior e que a gente está vendo que vai continuar, né, neste novo modelo de financiamento. E esse novo financiamento, pessoal, ele está baseado em 6 componentes. Então, quais são, né? Cada um desses 6 componentes. A gente vai ter um componente fixo para manutenção das equipes, então é um componente de custeio, né, de cada uma das equipes aí que estão cadastradas dentro da atenção primária. A gente vai ter um segundo componente, que é o componente de vínculo e acompanhamento territorial, tanto para as equipes de saúde da família como para as equipes de atenção primária, que é um componente que está bastante relacionado à questão de cadastro, né? Então, cadastral aí dessas equipes e também dessas pessoas, né, da nossa população. Temos um terceiro componente, que é o componente de qualidade. Esse componente, ele diz respeito, né, à equipe de estratégia de saúde da família,
as equipes de atenção primária e também a equipe de saúde bucal e multiprofissional. Então, a gente tem outras equipes aí inseridas, né, nesse componente de qualidade, que é o componente que vai falar dos indicadores de desempenho, que também já tínhamos, né, no financiamento anterior, e isso vai continuar agora nessa nova proposta de financiamento. Temos um quarto componente aqui, que é o componente de implantação e manutenção de programas, serviços, profissionais e outras composições de equipe. Ele está bastante relacionado com a questão de ações estratégicas e outros programas. Temos uma novidade aqui, né, que é um componente apenas voltado para atenção à saúde bucal, então dando aí maior visibilidade, né, para essa questão das equipes de saúde bucal, então é um avanço bem importante que a gente tem com esse componente, né, dando essa maior visibilidade. E por último, a gente vai ter um componente que é o componente per capita de base populacional. Esse componente per capita é um valor fixo, né, que é repassado aí por cada pessoa cadastrada nas equipes de atenção primária dentro dos municípios. E aqui a gente trouxe para deixar ainda mais claro, né, um comparativo. Então, a ideia é que a gente olhe para como era antes e para como ficou agora, baseado na proposta que a gente tem e, claro, nas informações que a gente tem, né? Quero aqui já fazer uma observação de que a gente ainda não tem informações detalhadas, né, sobre o financiamento. A gente ainda não tem essas informações relacionadas tanto a indicadores, mas também relacionadas a parâmetro, né, de equipes. Então, notas técnicas, a gente ainda não teve conhecimento, né? Isso ainda não foi disponibilizado por parte do Ministério da Saúde. Então, tem alguns detalhes, né, que a gente ainda não consegue trazer. Mas o que a gente sabe aqui? A gente sabe que antes nós já tínhamos o componente do per capita fixo, que é esse valor, né, fixo aí repassado por pessoa, né, para cada uma das pessoas que estão cadastradas, e esse componente ele vai seguir no novo financiamento. O que vai acontecer aqui é que ele vai mudar de nome, né? Ele vai chamar agora componente per capita de base populacional. Ainda não sabemos detalhes de valores, nem a periodicidade, mas sabemos que ele vai continuar aqui, né, nessa nova proposta. Tínhamos antes o componente de desempenho, que era o componente relacionado aos indicadores de saúde, né? Então, tínhamos alguns indicadores para acompanhar, para monitorar. Agora, a gente vai continuar, né, com este componente e ele vai passar a chamar componente de qualidade para as equipes de saúde da família, atenção primária, saúde bucal e equipes multiprofissionais. Tínhamos também o componente de captação ponderada, que estava muito relacionado com os cadastros, né, das pessoas do meu território, das equipes. E agora esse componente ele foi dividido nessa nova proposta, nesse novo modelo, em dois novos componentes. Então, a gente vai ter um componente fixo de manutenção dessas equipes, que é um componente de custeio, né, para que a gente mantenha essas equipes ativas e em funcionamento. E a gente vai ter um segundo componente, que é o componente de vínculo e acompanhamento territorial, que é aquela proposta da gente olhar a nossa população em maior situação de vulnerabilidade, olhar para o índice de vulnerabilidade social e, a partir disso, a gente ter os repasses aí adequados. Tá bem? E tínhamos as ações estratégicas, né? Aqui trouxemos alguns exemplos. A gente tinha o Programa Saúde na Hora como uma ação estratégica, né? E agora ele vai entrar neste componente de manutenção de equipes, né? A gente vai ter um valor fixo para cada uma das equipes aí que tivermos homologadas e cadastradas dentro da atenção primária, e também teremos dentro do componente do vínculo e acompanhamento. As equipes de saúde bucal, né? Antes elas entravam para nós no financiamento anterior como ação estratégica, e agora, conforme comentei, ela vai entrar em um componente separado, né, sozinho ali da atenção à saúde bucal, o que é muito bom, né, o que traz aí uma grande visibilidade. E por último, a gente tem outros exemplos de ações estratégicas aqui, como o Programa Saúde na Escola, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, outras equipes, né, específicas, e esses programas, né, e essas equipes entram no componente de implantação e manutenção de programas, serviços e profissionais, que é o que está mais relacionado aqui, né, com a questão das ações estratégicas.
E aqui, gente, acho que o grande recado, né, que a gente quer deixar para vocês, né, olhando para o financiamento, é que, novamente, né, a gente não tem maiores informações sobre essas mudanças e sobre essas atualizações, né, sejam relacionadas a parâmetros, indicadores, notas técnicas, regras de cálculo, né, isso ainda não foi divulgado, né, mas o que eu quero trazer para vocês é que nós aqui da Impulso, a gente está bastante dedicado a estudar, a acompanhar, né, todas essas mudanças, todas essas atualizações do financiamento, conforme o Pedro comentou com vocês ali no início, né, da nossa capacitação, a gente está bastante próximo, né, do Ministério da Saúde no sentido de acompanhar ali, de participar de algumas agendas de alguns comitês estratégicos, né, e temáticos. Então, a gente está bastante junto ali, né, e dedicado para olhar e acompanhar essas mudanças. E assim que a gente tiver mais informações e mais novidades, né, sobre a pauta do financiamento, a gente vai trazer para todos vocês, seja aí, né, através dos nossos conteúdos semanais, mas também de outros eventos e capacitações que a gente vai fazer aí ao decorrer dos meses, tá bem? E agora sim, né, então vamos lá partir para o nosso tema da noite, que é o tema do monitoramento na atenção primária, qualificação do cuidado da minha população. Eu quero começar dizendo que o monitoramento ele está dentro de uma das caixinhas, né, aqui da atenção primária. Então, para quem, assim como eu, né, já esteve ou está na atenção primária, seja na gestão, né, mas também na assistência ali, né, no dia a dia das unidades de saúde, sabe que a atenção primária ela é um mundo, né? Ela tem muitas coisas acontecendo, a gente tem inúmeras ações e processos e serviços dentro da atenção primária, demandas o dia todo, o tempo todo, né? E a gente precisa aí se organizar para conseguir dar conta, né, de todas essas caixinhas que a atenção primária nos traz aqui. E o monitoramento é mais uma delas, né? Ou seja, a gente também precisa se organizar para dar conta de incorporar o monitoramento na nossa rotina da atenção primária. Mas o que é, né, esse tal desse monitoramento que a gente ouve tanto falar, né, que a gente fala tanto e que a gente faz também dentro da nossa rotina, né? Trago aqui algumas definições. Então, primeiro, a gente pode dizer que o monitoramento ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta de gestão que vai nos apoiar, né? Enquanto gestor, enquanto profissional de saúde, é uma ferramenta de gestão que vai nos apoiar a nossa tomada de decisão, certo? Mas, além disso, eu também posso dizer que o monitoramento ele é um processo contínuo. E por que ele é um processo contínuo? Né? Porque a gente precisa fazer com alguma rotina, com alguma periodicidade. Né? A gente não consegue fazer um monitoramento uma vez só. Né? A gente precisa aí de uma organização e de uma rotina para isso. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da periodicidade, então não vou dar aqui muitos spoilers, né, sobre essa sessão, mas a gente consegue dizer com certeza que ele é um processo contínuo de análise de uma situação de saúde para que eu consiga intervir ou não a partir do que eu encontrei, né, a partir do que eu monitorei. Eu também posso dizer que o monitoramento ele é um acompanhamento, né, e um acompanhamento periódico, para que eu consiga fazer ajustes, para que eu consiga olhar mais próximo da minha população, né? Então, ele é um acompanhamento aí rotineiro. Através do monitoramento, eu consigo registrar, eu consigo anotar, eu consigo observar de perto determinada ação, processo, ou qualquer outro serviço que eu esteja aí acompanhando, né? E por último, mas não menos importante, eu também consigo dizer que o monitoramento ele é uma conferência de processos, né? Então, quando eu estou olhando para um dado, eu estou conferindo aquilo, eu estou conferindo se um processo que eu estabeleci, se ele deu certo, se eu cheguei em um resultado que eu estava esperando, né? Então, eu consigo verificar se isso está sendo realizado da forma que eu pensei, que eu organizei junto com a minha equipe, né? Então, vejam que o monitoramento, ele pode ser muitas coisas, né? E aqui a gente tem uma impressão de que o monitoramento pode ser algo muito difícil, né? Muito complexo para que a gente consiga fazer, que eu preciso de muitas ferramentas, né? De muitas coisas, de uma equipe muito grande. E vocês vão ver que não necessariamente. O monitoramento ele é bem mais fácil do que ele parece ser, né?
E aqui eu tenho certeza que muitos de vocês já fazem um monitoramento no dia a dia de vocês, na rotina aí, nas unidades de saúde, nas secretarias de saúde. Então, muitos de vocês já fazem isso e não se dão conta, justamente porque a gente tem essa impressão, né, de que o monitoramento é realmente algo muito complexo. Mas não, vocês vão ver que o monitoramento, ele está presente também nas nossas pequenas ações de rotina, né, nas ações ali do dia a dia do profissional de saúde. E aí trago alguns exemplos que provavelmente muitos de vocês vão se identificar, né? Quero dizer aqui que sempre que a gente está fazendo um monitoramento, né, que a gente está monitorando algo, a gente está monitorando um indicador de saúde. Por mais simples que esse indicador seja, ele é um indicador de saúde. Então, eu posso dizer aqui que eu estou fazendo um monitoramento quando eu estou acompanhando o número de pessoas que são atendidas mensalmente na minha unidade de saúde. Coloquem aí no chat para a gente ver quem de vocês, né, lá no fim do mês, quando a gente está fechando o nosso mês na unidade, a gente vai lá, olha os atendimentos, né, que eu consegui fazer ali, né, no mês, durante o mês na minha unidade de saúde, faço aquele painel e coloco, né, no mural da minha unidade para todo mundo ver, para a gente acompanhar isso ao longo do tempo, né? Essa ação, ela é uma ação de monitoramento e ela é uma ação simples, né? Muitas vezes a gente faz e a gente nem se dá conta que isso de fato é um monitoramento, né? Então esse é um dos exemplos aí de uma ação de rotina, né, de monitoramento. Eu também posso dizer que eu estou monitorando quando eu olho para a proporção de crianças até 1 ano que estão com as vacinas de rotina em dia. É uma ação que muitos de vocês também devem fazer aí dentro da rotina da unidade, né? Então, vocês devem periodicamente olhar para um relatório, olhar no sistema de informação, no prontuário que vocês utilizam e coletar esse dado dessa proporção de crianças. Essa também é uma ação de monitoramento, também é uma forma de monitorar, né? E eu ainda posso dizer que eu estou monitorando quando eu estou olhando para o total de medicamentos para hipertensão que foram dispensados em um mês durante aqui o funcionamento da minha unidade de saúde, né? Quando eu faço esse movimento de acompanhar, né, esse quantitativo que foi dispensado, de olhar para esse estoque, por exemplo, eu também estou falando de monitoramento. Então, vejam que o monitoramento, ele não está só na questão de acompanhar pessoas, de monitorar atendimentos, né? A gente pode monitorar aí muitas outras coisas e a gente já monitora muitas outras coisas, né? Ah, mas que coisas que são essas aqui, né? Que a gente também consegue monitorar. A gente consegue monitorar insumo, né? Então, trouxe o exemplo dos medicamentos, de materiais para curativo, materiais para procedimentos, né? Quem aí for coordenador de unidade de saúde, por exemplo, né? Tenho certeza que lá no final do mês vocês vão dar aquela checada no estoque de vocês, olham o que vocês já têm de material para que vocês solicitem novos materiais para o mês que vem, né? Para o cuidado dessa população. Essa é mais uma das ações de monitoramento que vocês fazem. Então, o monitoramento de insumos também é uma forma de monitorar, né? Além disso, eu posso monitorar produtos. E aqui eu estou chamando de produtos itens que a gente utiliza no dia a dia da atenção primária. Então, materiais de escritório, materiais de limpeza, de higiene, que a gente também faz esse movimento, né? De olhar para o que eu tenho, olhar para o meu estoque, solicitar para o mês seguinte para que eu consiga aí suprir as necessidades, né? Então, isso também é uma forma, é uma ação de monitoramento. Além disso, eu posso monitorar ações. Então, quando eu acompanho uma ação coletiva de vacinação, por exemplo, que eu fiz lá no meu território, né, junto com a minha equipe, ou quando eu acompanho uma ação de rastreamento para a coleta do exame citopatológico, ou ainda quando eu acompanho um mutirão de aferição de pressão arterial e glicemia. Quando eu olho para todos esses dados, né, dessas ações, eu também estou monitorando essas ações que foram realizadas, certo? Eu ainda consigo monitorar resultados. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma comparação entre um resultado esperado e o resultado atingido. Então, aqui eu tinha uma meta de coletar 10 exames citopatológicos em uma semana. E eu olho para saber se eu consegui atingir essa meta ou se eu não consegui atingir essa meta. Quando eu comparo, né, o meu esperado com o meu atingido, eu também estou fazendo aqui uma ação de monitoramento.
E, por último, eu consigo monitorar o impacto, né, de algumas ações que a gente faz, de alguns processos que a gente consegue estabelecer no dia a dia. Aqui estamos chamando de impacto, por exemplo, a redução de mortalidade materno-infantil em função do aumento da taxa de realização do pré-natal. Então, eu tive aí um aumento nas minhas consultas de pré-natal, tive uma redução da mortalidade materno-infantil, né, como um desfecho disso. O ato de eu olhar para esses dados, né, de eu acompanhar esse desfecho, também é um monitoramento. Então, vejam que aqui são alguns exemplos, né, de muitas coisas que vocês conseguem, que vocês podem monitorar dentro aí da rotina da unidade de saúde de vocês. E, às vezes, a gente se confunde um pouco, né, com a questão do monitoramento e da avaliação. Então, a gente se pergunta, às vezes, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Quando que eu sei que eu estou monitorando? Quando que eu estou avaliando? E aí já quero responder a primeira pergunta, que não é a mesma coisa, né? Então, o monitoramento é um tipo de ação e a avaliação é outro tipo de ação. Mas a gente pode dizer que o monitoramento e a avaliação, elas são práticas complementares. Isso porque uma coisa complementa a outra. E que elas também são interdependentes. O que é isso? Uma coisa depende da outra para acontecer, né? Então, para que eu consiga fazer uma avaliação, eu preciso ter monitorado algo, né? Preciso ter um indicador de monitoramento aqui. Ah, Fernanda, mas não sei ainda, não está muito claro para mim essa diferença do monitoramento e da avaliação. Como que eu consigo descobrir isso, né? Entender isso de uma forma melhor? Vamos lá. Trouxemos, então, aqui um exemplo mais prático, né? Olhando para a rotina mesmo e para o dia a dia. Nesse exemplo aqui, a gente tem um determinado município, vou chamar aqui de Impulsolândia. Então, a gente tem um município de Impulsolândia e nesse município a gente quer ampliar o acesso da população negra ao pré-natal. Esse é um dos objetivos do Plano Municipal de Saúde de Impulsolândia. E aí, como que eu vou saber, né? Como que eu vou entender se eu cheguei no meu resultado, se eu estou perto, se eu não estou perto? Eu estabeleci uma meta. Então, a meta em Impulsolândia era garantir pelo menos 8 consultas ao longo do pré-natal dessas mulheres. Tá? Então, tinha lá uma meta, e aí eu tive resultados no período de 1 ano, no período de 3 anos e no período de 4 anos. Depois de 1 ano, eu tive uma média de 5 consultas garantidas de pré-natal. Então, vi ali que meu resultado pós 1 ano de acompanhamento foi 5 consultas. Depois, em 3 anos, eu olhei de novo para esse resultado e vi que eu tive uma média de 6 consultas garantidas. Então, aumentei ali uma consulta, né? E lá no final do meu acompanhamento, no final lá do meu objetivo, eu tive 6 consultas ainda de pré-natal garantidas. Então, isso significa dizer que o meu pré-natal ele foi parcialmente implementado, né? Eu tinha um objetivo de ter 8 consultas garantidas e eu consegui 6 consultas garantidas. Ótimo, mas o que aqui é uma ação de monitoramento e o que não é, né? Então, vamos lá. Quando a gente está falando em monitorar, a gente está falando em acompanhar, né? Lembra que a gente estava falando do acompanhamento de metas, de objetivos? Então, o ato de eu entender, né, qual foi o meu resultado em 1 ano, em 3 anos e em 4 anos, esse é o ato de monitorar. Então, eu acompanhei o número dessas consultas de pré-natal ao longo do tempo, ao longo dos meses. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo um monitoramento, certo? Já quando eu quero avaliar algo, eu não vou só acompanhar, né? Eu vou compilar esses dados que eu encontrei, eu vou fazer uma análise mais profunda desses dados que eu monitorei, eu vou fazer uma avaliação de efetividade. Então, a gente vai para algo mais técnico, mais detalhado e também com mais tempo para fazer, né? Uma comparação entre desfechos. Então, vejam que quando a gente fala em avaliação, a gente fala em uma intervenção. E quando a gente fala em monitoramento, a gente fala apenas no acompanhamento. Apenas entre aspas, porque já é bastante coisa, né? Mas a gente está falando aqui do ato de acompanhar. Tudo bem? Acho que dessa forma fica um pouco mais claro, né? Para a gente entender o que de fato é monitorar e o que de fato é avaliar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do monitoramento, né? Então, ótimo, já entendi, né, o que é o monitoramento.
E como que eu vou falar da importância disso, né? Das potencialidades desse monitoramento. O monitoramento ele pode ser muito importante para algumas coisas. Então, trouxe alguns exemplos aqui. Ele pode ser muito importante para eu identificar situações de saúde dentro do meu município, dentro da minha equipe, né? E essas situações vão me dar aí uma resposta mais eficaz, uma tomada de decisão mais eficaz. O monitoramento pode ser importante para que eu consiga analisar uma intervenção. Então, através do monitoramento, eu vou saber se eu preciso fazer uma campanha de vacinação, uma ação de busca ativa, um programa para prevenção de doenças e de agravos, né? Eu só consigo saber disso porque eu estou monitorando. Eu também consigo ter um alerta precoce de surtos de epidemias quando eu estou aqui fazendo monitoramento, né? Então, temos aí um exemplo recente, né, das epidemias de dengue que tivemos no início do ano. Então, a gente estava todo o tempo monitorando esse indicador, né, para entender a evolução, para entender como que a gente precisava intervir. Então, o ato de monitorar também me traz esses alertas precoces aqui, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem a tomada de decisão baseada em evidências. Então, a partir do monitoramento, eu consigo aí ter dados, informações atualizadas sobre a situação de saúde de uma determinada população e consigo planejar ações de forma eficiente, de forma mais eficaz. Trazendo essa pauta da importância, né, para a nossa rotina de trabalho. Então, para o meu dia a dia, lá na unidade de saúde, por exemplo, o monitoramento ele vai me ajudar a acompanhar o andamento de uma ação e de uma política, né, olhando para a meta e para indicador. Vai me ajudar a adequar o meu processo de trabalho e monitorar os resultados que eu obtive. Vai me ajudar a ter visibilidade sobre o grupo populacional e as características e direcionar os meus atendimentos a partir disso, e também vai me apoiar na priorização de ações coletivas aí, olhando para esses grupos prioritários. E aí, quando eu falo em acompanhar o andamento de uma ação, né, de uma política, eu estou falando, por exemplo, em acompanhar uma ação de vacinação infantil na rotina aí das unidades de saúde. Então, eu tenho uma meta, a minha meta é atingir 95% das crianças aí com o calendário vacinal em dia no período de um ano, e eu vou monitorar isso de 3 em 3 meses, para saber se lá no final do meu ano eu atingi a meta que eu queria ou não, né? Como que eu sei se eu atingi a minha meta? Porque eu monitorei, porque eu acompanhei esse dado, tá bem? Quando eu falo em adequar processo de trabalho, eu estou falando em instituir uma demanda espontânea, por exemplo, na minha unidade de saúde, para coletar o exame citopatológico. Então, eu tenho uma meta de aumentar em 50% as minhas coletas após aí eu instituir essa demanda espontânea. Como que eu vou saber se eu cheguei, né? Se eu alcancei a minha meta, se eu estou perto ou se eu estou longe? Monitorando. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, um monitoramento mensal, olhando para essas listas nominais aí, né, dessas pessoas que coletaram um exame, e vou entender se eu cheguei ou se eu não cheguei no resultado que eu estava esperando. Quando eu falo em conhecer grupos populacionais, né, eu falo em conhecer o perfil da população do meu território e a evolução disso, né, por grupos. Então, eu vou monitorar aqui a quantidade de crianças, de gestantes, de idosos, e eu vou acompanhar essa evolução ao longo do tempo. Eu vou acompanhar se eu tive uma diminuição de idosos, se eu tive um aumento de crianças ou um aumento de usuários com condições crônicas. Por quê? Porque eu acompanhando essa evolução do meu grupo populacional, eu consigo direcionar os meus atendimentos. Então, eu consigo adequar a minha unidade, né, a minha agenda do profissional, o meu fluxo da unidade de saúde, para suprir essa demanda. Então, eu consigo aumentar as agendas de atendimento de puericultura, por exemplo, porque eu percebi que eu tive um aumento de crianças, né? Ou eu consigo aumentar a minha agenda de pré-natal, porque eu fiz uma busca ativa, eu monitorei e eu vi que tinham muitas gestantes sem realizar o acompanhamento pré-natal. Então, a partir do monitoramento, eu direciono o atendimento da minha unidade de saúde. E eu também consigo priorizar ações coletivas a partir disso, que a gente já conversou um pouquinho, né? Então, eu consigo planejar uma ação de vacinação na escola, se eu sei que a minha população de crianças ela é grande. Eu consigo planejar um mutirão para rastreamento de citopatológico, né, de câncer de colo, se eu sei que essa população não está fazendo o exame, né, no período em que ela deveria. E eu só vou ter essas informações
porque eu monitorei. Então, vejam como o monitoramento ele é fundamental para toda a nossa rotina da unidade de saúde, né? Para eu entender a dinâmica do meu território, para eu entender a dinâmica da minha população. Bom, então a gente já sabe aqui, né? Já aprendeu sobre o que é o monitoramento, a gente já sabe por que ele é importante no meu dia a dia, e agora a gente vai falar um pouco de ferramentas que podem auxiliar vocês nesse processo de monitoramento, né? Já estamos convencidos aí de que ele é importante e o que eu utilizo, né, para me ajudar nesse processo de monitoramento. Quero aqui dizer, antes de falar das ferramentas, que para além do monitoramento, essas ferramentas elas vão poder auxiliar as equipes na qualificação de dados, né? Isso porque, para que a gente consiga monitorar adequadamente, a gente precisa aí fazer um bom registro de dados, né? Ter informações completas, ter informações fidedignas. Então, alguns exemplos aqui de ações de registro de dados que vocês podem fazer e que vão aí fazer diferença no monitoramento, né? Depois, dentro da minha rotina, é manter o cadastro completo e atualizado, né? Uma das coisas. A gente sabe que o cadastro, ele é a base do cuidado da minha população. Então, eu preciso manter esse cadastro completo, com dados bem registrados e atualizados também, para que eu consiga monitorar na sequência. Além disso, é importante eu manter informações de consultas e exames aí inseridos corretamente, né, dentro do meu prontuário, e ter esse plano de cuidado do meu usuário também informado no prontuário, tá bem? Então, agora sim, a gente vai falar um pouco sobre essas ferramentas que podem ser utilizadas no monitoramento. A gente tem listas nominais, a gente tem relatórios disponíveis em sistemas de informação, a gente tem atas e outros documentos aí, né, de registros das informações das equipes, e a gente tem discussões nas próprias reuniões de equipe. Quando eu falo de lista nominal, né, a gente sabe que para fazer o monitoramento, a gente precisa conhecer quem é a nossa população, né? Conversamos disso agora. E essas listas nominais, elas vão nos trazer essas informações muito consolidadas desse grupo populacional. E elas vão nos ajudar a entender quem é o meu grupo e quem eu preciso monitorar, quem eu preciso fazer busca ativa. E essas listas, elas estão disponíveis, né, em vários lugares, né, em vários locais. Então, a gente pode ter listas aí com informações que vêm do prontuário eletrônico que vocês utilizam. Então, lista de gestante é uma lista bem comum, né, de estar disponível no prontuário eletrônico. Elas podem ser listas aí que vêm de sistemas de informação nacional, como o SISAB. Então, o SISAB é o Sistema de Informação da Atenção Básica, né? Essas listas, elas vêm, por exemplo, aí relacionadas a cadastros validados dentro do SISAB. A gente tem listas que são disponibilizadas por sistemas ou aplicativos de terceiros, então temos organizações e empresas que disponibilizam essas listas. A Impulso é um exemplo, né, disso. A gente disponibiliza na Impulso algumas listas nominais relacionadas a indicadores de saúde para auxiliar, para apoiar esse monitoramento, né? Então, isso é disponibilizado para os nossos municípios parceiros, e são listas que todos os municípios utilizam bastante e gostam bastante também, né, nesse processo. E a gente tem listas manuais aí que são elaboradas pela própria equipe também, que pode facilitar bastante esse dia a dia. Além disso, eu tenho os relatórios que são disponíveis aí nos sistemas de informação, né? Então, esses relatórios, eles são fonte de diversas informações, então eles vão trazer para nós características de um território, vão falar sobre o perfil epidemiológico, né? Vão trazer informações sobre o cuidado da população. E esses relatórios, eles também estão disponíveis no SISAB. Então, o SISAB, a gente tem informações validadas, né, dessa produção, desse registro das equipes, e a gente tem um detalhe que no SISAB a gente vai ter um acesso um pouco mais restrito, né, ou seja, tem informações sensíveis de dados pessoais, né, de prontuário dessa população, que ela está disponível apenas com login e senha do gestor municipal e das coordenações do município. Então, não é todo mundo que consegue acessar, né, esse relatório do SISAB. Além disso, a gente tem o ESUS, né? Então, o ESUS ali, o PEC, o CDS, que também vai me dar esses dados, esses relatórios, eles são disponíveis aí em tempo real, de acordo com o registro, né, que as equipes fazem. E quem vai poder acessar os relatórios do ESUS
é todo mundo que tem um login e senha, né? Então, todos os perfis ali profissionais vão ter um login e uma senha, e cada login e senha vai poder acessar um relatório específico. Para além disso, a gente tem atas e outros documentos aí de informações das equipes. A gente coleta diversas informações, né, pessoal, no dia a dia aqui de trabalho, para apoiar esse processo de monitoramento. E essas informações, elas são coletadas em diversos espaços. Então, a gente produz informação em reunião de equipe, em atividade coletiva, em visita domiciliar, em consulta compartilhada, né, entre os profissionais da atenção primária, no matriciamento. Então, a mensagem aqui, né, é para que vocês utilizem todos esses espaços, registrem essas informações em atas, em outros documentos que vocês tiverem aí disponibilidade, porque elas podem ser muito úteis para apoiar esse monitoramento, né, e esse processo dentro aí das unidades de vocês. E, por último, a gente tem as discussões em reuniões de equipe, né? Então, o momento da reunião de equipe, a gente sabe que é um momento extremamente rico, né? Então, quem aí faz reuniões de equipe, né, junto às equipes de vocês com alguma rotina, sabe o quanto a gente coleta de informação nesse momento, né? O momento da reunião de equipe é uma ferramenta que a gente chama na saúde de tecnologia leve, né? Porque é uma ferramenta que a gente não tem um sistema de informação, uma estrutura para isso, mas é uma ferramenta que a gente utiliza na base da escuta, da conversa, da troca, né? Então, a gente troca informação, a gente discute caso, a gente monitora as ações que a gente realiza, tudo isso dentro do momento da reunião de equipe. Então, utilizem também esse momento como uma ferramenta, né, de monitoramento. Aproveitem esse momento junto, porque é muito importante também para as trocas, né, entre a própria equipe e para que a gente utilize o tempo de fato para monitorar essas ações. Então, essas são algumas dicas, algumas ferramentas, dentre tantas outras, né, que a gente tem disponível para que vocês utilizem. A gente vai fazer uma pequena pausa, então, para dúvidas agora, pessoal. A gente coletou, né, algumas das dúvidas aqui que vocês trouxeram para nós nos comentários. A gente sabe que tem bastante dúvida, né, aí no chat. Então, a gente vai responder algumas delas aqui. E quem vai me apoiar aqui na resposta dessas dúvidas é a Isabela. Obrigada, Bela. Boa noite. Boa noite, Fernanda e todo mundo que está conectado. Logo, logo já vou me apresentar com calma para vocês, mas como a Fernanda falou, agora eu vou ajudar aí com algumas perguntas. Fê, uma primeira pergunta que apareceu aqui, que eu acho que é super interessante, tá perguntando assim, quais são os relatórios que a gente consegue retirar para o acompanhamento e quais são os profissionais que podem ter acesso a esses relatórios lá no CISAB? Boa, essa é uma ótima pergunta, né? Então, a gente tem diversos relatórios, acho que essa é a primeira resposta, né? Por isso que às vezes a gente nem sabe muito bem quais são os relatórios que a gente consegue retirar, o que vai nos apoiar mais, né? Então, a gente tem relatórios com dados públicos, que são aqueles relatórios que qualquer pessoa pode ter acesso dentro do CISAB, né? Qualquer profissional de saúde vai acessar. E a gente tem outros relatórios que são relatórios de acesso restrito com login com senha, né? Então, esses relatórios aí que têm dados públicos, por exemplo, eles vão ficar disponíveis numa aba que tem mesmo escrito relatórios públicos dentro do CISAB, tá bem? Esses relatórios de acompanhamento, a gente tem aqui relatório de validação, relatório de cadastro vinculado, relatório de pré-natal, né? Aqueles relatórios mais de produção, de quantidade de atendimento realizado, de procedimentos, de visitas. Então, esses relatórios vocês conseguem acessar e extrair, fazer download, né, dentro da própria plataforma ali do CISAB. Então, esses são alguns dos exemplos aí que a gente tem, né, de ferramentas. Perfeito, super esclarecedor. Várias pessoas, inclusive, querendo já uma capacitação só sobre o CISAB. Eu achei legal a ideia. Outra pergunta que surgiu é se, além do CISAB, né, se teria como a gente fazer o monitoramento usando os relatórios do PEC do ESUS. Perfeito. Sim, a gente pode, e eu diria que devemos aí fazer o monitoramento no PEC, né, para quem utiliza o PEC. Então, o PEC é o sistema em que os profissionais fazem todos os registros, né,
de dados e de informação. Então, sim, é muito possível que a gente consiga fazer, e a gente vai fazer um monitoramento lá no PEC pelo módulo de acompanhamento. Quando vocês conectarem lá, entrarem no PEC e clicarem no módulo de acompanhamento, vão ter vários relatórios ali disponíveis, né, para a equipe. Então, também relatório de acompanhamento de crianças, de gestantes, de cadastros vinculados, né, dentre outros aí. E acho que é importante também a gente dizer que esses relatórios, eles são o reflexo das informações que os próprios profissionais produzem, né, registram. Então, por isso que a gente fala também do registro qualificado, né, desse registro aí com informações fidedignas, porque esse relatório nada mais é do que o espelho, né, do registro que esses profissionais fazem. Mas sim, a gente pode sim fazer esse acompanhamento pelo PEC. Perfeito. Última pergunta, então, depois a gente ainda vai ter outro momento para dúvidas, mas é uma pergunta que surgiu agora que eu achei muito interessante, que é se as visitas periódicas, né, que são realizadas ali na microárea, são consideradas uma ação de monitoramento. Perfeito, é uma ótima pergunta. E sim, gente, as visitas que a gente faz, né, domiciliares ali, periódicas no território, é uma forma de monitorar, né, o que a gente chama também de busca ativa, mas temos as visitas de rotina, né? A gente tem uma busca ativa que é mais induzida e a gente tem essas visitas periódicas, e ambas são, sim, ações de monitoramento, né? Esse monitoramento, ele consiste em acompanhar de uma forma mais frequente, né? A gente observa mais, coleta dados, né? Então, essas visitas, elas sim fazem parte do processo de monitoramento, inclusive a gente incentiva bastante, né, que vocês consigam realizar aí com periodicidade essa ação. Perfeito, Fê. Então, até logo. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, adoraria ir ouvindo. Vou deixar a Fernanda descansar um pouquinho agora e vou conversar um pouquinho com vocês. Enquanto isso, adoraria ir ouvindo o que vocês estão achando do evento até agora. Algumas pessoas já falaram que estão achando legal, mas a gente adoraria ouvir aí o que vocês estão achando. E agora, me apresentando então oficialmente. Eu sou Isabela Santos, eu sou sanitarista, bacharel e especialista em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou aqui de Porto Alegre, e tenho aí experiência na atenção primária, nas secretarias e também na gerência de unidade de saúde. E hoje sou parte, então, do time de especialistas de saúde da Impulso Gov, e vou conversar com vocês agora um pouquinho sobre a rotina de monitoramento, certo? Então, quando a gente pensa em rotina de monitoramento, eu acho que a primeira pergunta que aparece é: tem alguma periodicidade obrigatória? Então, de quanto em quanto tempo eu preciso estar fazendo isso? E, na realidade, não tem uma periodicidade ideal ou obrigatória. E, na verdade, cada profissional tem essa autonomia, né, de organizar o seu trabalho, o seu processo de trabalho junto com a equipe da melhor maneira. Qual que eu acho que é a coisa mais importante aqui dessa periodicidade? É a gente conseguir garantir um momento destinado para o monitoramento, né, na nossa agenda de trabalho. Então, essa periodicidade, ela vai depender da nossa própria organização da nossa agenda, de qual é a demanda, né, das pessoas do nosso território, qual que é a demanda que a gente tem de acompanhar determinada emergência em saúde. Então, se a gente pensar, né, como é que foi ali durante a pandemia da Covid, a gente precisou parar o que a gente estava fazendo, reorganizar a nossa agenda, e tivemos, então, essa demanda de fazer o acompanhamento praticamente diário, né, do adoecimento das pessoas e depois da vacinação da população. E também, para definir essa nossa rotina de monitoramento, a gente tem que pensar qual que é a atualização das ferramentas que a gente vai utilizar para monitorar. Então, quando a gente pensa nisso, cada ferramenta que a gente utilizar para o monitoramento vai ter determinada periodicidade de atualização, né? Quando a gente entende qual que é a frequência de atualização dessas ferramentas, fica mais fácil a gente pensar qual a rotina que a gente precisa organizar na nossa agenda. Então, por exemplo, os relatórios do CISAB que a gente havia falando, né? São relatórios que são atualizados mensalmente ou a cada quadrimestre. Então, eu vou organizar meu processo de trabalho, a minha agenda, para esses relatórios eu verificar algumas vezes no quadrimestre.
Já os relatórios do PEC, do ESUS, né, aqueles relatórios gerados a partir dos prontuários, eles são atualizados diariamente, ou pelo menos ali a cada envio de dados que a gente faz para o Ministério, né, para o centralizador. Então, esses relatórios do ESUS, do PEC, esse sim a gente consegue ter uma rotina semanal, quinzenal, ou até de de poucos em poucos dias, né? E gerando esse relatório, acompanhando a produção e acompanhando o estado de saúde das pessoas. Então, a gente utiliza essas atualizações das ferramentas para otimizar essa nossa organização, essa nossa rotina de monitoramento. Outra coisa que vai influenciar essa nossa rotina é a gente conseguir estabelecer pessoas de referência para verificar determinadas informações e determinados relatórios. Então, até o que a Fernanda estava falando com a gente até agora, né? São muitas as ações que envolvem o monitoramento. Né? Eu até vi alguém nos comentários escrevendo assim, então praticamente tudo que a gente faz é monitoramento, e realmente muitas das coisas que a gente faz no dia a dia fazem parte dessa rotina. Então, a gente estabelecer pessoas de referências para determinadas ações e para conferência de determinadas informações de saúde é uma coisa que ajuda muito a gente estabelecer essa rotina. Usando de novo aqui o exemplo dos relatórios do CISAB e os relatórios do PEC, a gente pode pensar que os relatórios do CISAB, eles são de acesso restrito, né? São alguns profissionais da gestão que vão ter acesso. Então, esses profissionais da gestão são excelentes pessoas para serem a referência da conferência, né? Desses relatórios, seja mensalmente ou a cada quadrimestre. Enquanto os relatórios do PEC, eles vão falar das informações ali, né, da unidade de saúde. Então, é excelente ter os profissionais ali da coordenação da equipe responsável pela conferência semanal ou quinzenal desses relatórios ali que vem direto do ESUS, dos nossos atendimentos. E aqui, uma coisa, né, essencial, talvez a mais importante para a gente conseguir garantir uma boa rotina de monitoramento é a gente ter uma boa organização da nossa agenda profissional. E aí, para ajudar vocês, a gente vai trazer aqui uma sugestão, né, de uma agenda profissional. Lembrando que é uma sugestão, né, então, para fazer sentido, vocês vão ter que adaptar para a realidade da equipe, da unidade e do território de vocês. Mas a gente vai trazer aqui, então, um exemplo de agenda que vai dividir a carga horária ali do profissional, 50% preconizado para as demandas espontâneas, então aquelas consultas do dia, aquelas urgências que chegam e que eu preciso dar conta no mesmo dia, e outros 50%, né, outra metade dessa carga horária profissional, vai estar destinada a demandas programadas. E aqui vai entrar tanto as consultas agendadas, como as atividades administrativas, de gestão, ações de monitoramento, reuniões de equipe, visitas domiciliares e, é claro, pausas para descanso, que também é importante ao longo do nosso dia. Então, esse modelo que a gente vai trazer aqui, ele funciona muito bem para aqueles profissionais de saúde que precisam dividir o seu tempo entre atividades de assistência e atividades de gestão, que a gente sabe que é o caso, né, de grande parte das enfermeiras e dos enfermeiros aí da atenção primária. Então, aqui eu não vou ler tudo que está escrito aqui nessa agenda, pessoal, mas eu vou trazer, quero chamar atenção para algumas coisas. Esse modelo aqui de agenda, então, é um dia ali começando 8 da manhã, indo até as 5 horas da tarde, num profissional que trabalha de segunda a sexta-feira. Como que a gente preveu esses momentos, né, para atividades administrativas, para o monitoramento? A gente reservou 45 minutos no turno da manhã dedicados para essas atividades. Então, depois das consultas do dia, né, antes ali das consultas agendadas, garantir esse tempo que, se puder ser 1 hora, ótimo, se não puder ser 1 hora, 45 ou até 30 minutos já é um ótimo tempinho ali para a gente reservar especificamente, né, para essas atividades. Para a conferência dos cadernos, do que foi debatido, né, lá na reunião de equipe, conferência do prontuário eletrônico, dos relatórios do CISAB e das demais ferramentas que a gente utiliza para o monitoramento.
Outra alternativa que a gente também traz nesse exemplo da agenda é reservar o último período do dia, né? Então, a última horinha do nosso dia, que a gente deixou no exemplo aqui na quinta e na sexta-feira, né? Que geralmente é quando tem um pouquinho menos movimento nas unidades, né? No final do turno, no final do dia. E aí sim, né? Essa profissional vai conseguir parar os atendimentos, parar as outras atividades e dedicar um tempo para garantir essas ações de monitoramento. Então, aqui a gente está trazendo, né, que para uma boa rotina de monitoramento, a gente precisa ter uma boa organização da agenda, a gente precisa saber quais são as ferramentas que a gente utiliza e com que frequência elas são atualizadas, e a gente precisa também, né, ter pessoas dedicadas, pessoas responsáveis para essas ações. E para encerrar aqui, já estou indo para o último bloco da nossa noite, a gente ainda tem mais algumas coisinhas. Vou falar um pouco, então, de algumas boas práticas para monitoramento. Então, algumas ideias que a gente vai trazer aqui, como sugestões, né? Como boas práticas de se adotar no dia a dia da atenção primária. E antes disso, adoraria que vocês já deixassem nos comentários quais são boas práticas que vocês já realizam aí na unidade, no município, que tem dado certo e que tem ajudado vocês. A primeira boa prática que eu vou trazer aqui, eu acho que é uma coisa muito importante mesmo, que é a gente entender que, independente da periodicidade que a gente consegue fazer o monitoramento no nosso dia a dia, precisa ser uma rotina contínua. Então, às vezes, eu até já ouvi profissionais falando, nossa, mas parece que não tem fim esse monitoramento, parece que sempre tem uma informação para atualizar ou uma nova informação para a gente monitorar. E realmente é assim, né? Porque o monitoramento ele é uma atividade contínua. Da mesma maneira que todos os dias a gente realiza atendimento, todos os dias, né, ali, ou de maneira contínua, a gente precisa garantir tempo, né, para essas ações. E muito importante aqui eu trago esse lembrete de que o ato de monitorar não é só a gente preencher uma informação, não é só preencher a planilha, atualizar a nossa planilha de monitoramento. Monitorar vai ser a gente olhar para essas informações, analisar essas informações e gerar uma intervenção a partir disso. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente conseguir envolver toda a equipe no monitoramento. Então, sensibilizar essas equipes sobre a importância do monitoramento e os resultados que um bom monitoramento pode trazer, tanto para a boa organização do trabalho da equipe, como, né, para um bom acompanhamento e um bom cuidado das pessoas do nosso território. Então, se todo mundo da equipe estiver bem alinhado, esse processo ele se torna de fato rotineiro e não só uma demanda ali acumulada, né, que a gente vai arrastando de uma semana para outra. Então, é sim, né, papel de todos os membros da equipe monitorar, conhecer a população e conhecer as suas necessidades. Pode ser que um membro da equipe seja responsável por uma parte do monitoramento e outro membro responsável por outra parte, mas o monitoramento é uma atividade de todo mundo da equipe. E falando aqui, então, em equipe, utilizar as reuniões de equipe é muito importante, né, para esse monitoramento dar certo. E quando a gente for fazer essas reuniões de equipe, uma ótima prática da gente adotar é de registrar tudo que foi debatido em cada reunião, né? Quais foram os combinados, quais são as responsabilidades de cada membro da equipe até o próximo encontro, né? Quem que vai olhar para a planilha, quem que vai fazer a busca ativa, quem que vai revisar um prontuário eletrônico para verificar alguma informação, né? E quando a gente for fazer a próxima reunião, lembrar de olhar a ata anterior, né, e verificar o que foi debatido. Algumas ideias que a gente traz aqui para a realização, né, dessas reuniões de monitoramento por exemplo, garantir ali mensalmente um encontro da coordenação municipal de APS com as coordenações de equipe,
quinzenalmente, né, que são sugestões, essas periodicidades, né? Uma sugestão de quinzenalmente garantir uma reunião geral, então com toda a equipe da unidade, e preferencialmente semanalmente uma reunião da coordenação da equipe com os agentes comunitários. Já ouvi, inclusive, coordenadoras falando, né, e agentes falando também, que essa reunião, esse encontro da coordenação com os agentes é quase diário, né, porque está sempre fazendo alguma combinação de busca ativa e compartilhando alguma informação. Mas a gente estabelecer rotinas de reuniões de monitoramento é uma etapa muito importante, né, para esse processo ser fluido, contínuo e eficaz. Falando até em reuniões de equipe, uma boa prática da gente adotar, instituir, né, é compartilhar com a equipe situações, né, pessoas que precisam ser monitoradas. Então, utilizar esses momentos, né, como as reuniões, para compartilhar, discutir casos que ao longo dos atendimentos, das visitas domiciliares, às vezes até nos corredores da unidade, né, a gente presencia e a gente precisa ter essa rotina de compartilhar essas situações importantes com a equipe. Seja de usuários acamados ou domiciliados, seja de situações de vulnerabilidade social, casos de saúde mental, né, que a gente sabe que envolve o manejo de toda a equipe, como de muitas outras coisas, né? O estado de saúde das nossas gestantes, das nossas crianças. Esse monitoramento próximo, contínuo, que a informação circule entre todos os membros da equipe, facilita, né, essa estruturação de um plano de cuidado, né, um plano terapêutico singular ali, individual para aquele usuário, mas também facilita a nossa organização de equipe para a realização de busca ativa. Uma coisa importante, né, então, quando a gente está pensando rotina, boas práticas, é a ideia de priorização de grupos de monitoramento. Então, a gente sabe que no dia a dia ali da atenção primária é muito difícil a gente conseguir garantir o monitoramento de todas as pessoas do território ao mesmo tempo. Então, a gente vai precisar, sim, ir priorizando uma coisa de cada vez para, ao longo do tempo, dar conta de monitorar todo mundo. Como que a gente pode fazer essa priorização? Bom, tem diferentes maneiras da gente pensar isso. Um exemplo de priorização de grupos para o monitoramento são o uso de indicadores de saúde. Então, isso é uma coisa que a gente, na APS, tem aprendido bastante nesses últimos anos, que a gente tem utilizado indicadores de saúde para, né, pensar ali o financiamento da atenção primária. Então, a gente tinha né, os indicadores de pré-natal, citopatológico, de doenças crônicas, vacinação. Então, a partir desses indicadores que a gente utiliza, seja para o financiamento, seja para o acompanhamento, né, do plano de saúde, a gente vai utilizar eles para pensar qual que é a minha prioridade para monitorar naquele quadrimestre, naquele mês, naquele ano. Outra possibilidade é a partir de linhas de cuidado. Então, aqui, né, a gente pode estar falando tanto de linhas de cuidado de ciclos de vida, então, pensar, né, as gestantes, então, ali, a saúde materno-infantil, ou pensar a saúde das crianças, a saúde das pessoas idosas, né? Ou até mesmo linhas de cuidados de determinada doença ou agravo. Então, a gente pensar o monitoramento das pessoas com tuberculose no território, por exemplo, é um exemplo disso. Outra coisa que pode nos fazer priorizar o monitoramento em determinado momento são emergências de saúde. Então, eu citei agora há pouco a Covid e vou citar agora a dengue, né, pessoal, que foi aí um grande desafio, em alguns territórios segue sendo um grande desafio desse ano de 2024. A gente teve um aumento muito grande, muito rápido dos casos, né, de suspeita ou de confirmação, né, do adoecimento pela dengue, e isso foi a nossa prioridade de monitoramento. E também trago aqui, né, como outra possibilidade para a gente priorizar o monitoramento é a partir das próprias demandas da rotina da equipe. Então, do que está acontecendo na equipe, o que está sendo mais desafiador para aquela equipe.
né? É testagem rápida? É atendimento da síndrome gripal? Não sabemos, né? Cada equipe vai identificando o que está sendo um desafio para aquela unidade ou o que está sendo um desafio no território, e a partir disso a gente identifica, então, qual que vai ser a prioridade do monitoramento naquela reunião de equipe, naquele mês ou naquele quadrimestre. E aqui, então, vou trazer para vocês uma sugestão de como a gente pode pensar a organização da buscativa. Uma primeira coisa que a gente acabou de ver é que é muito importante a gente priorizar um grupo para realizar a buscativa. A gente não vai priorizar aquele grupo e só monitorar aquele grupo. Mas quando a gente for pensar uma ação específica de buscativa, nos ajuda bastante ter em mente ali a priorização de um grupo. Depois disso, a gente vai ver qual que é o total de pessoas que precisam ser buscadas, né? Que a gente precisa localizar, identificar e chamar para atendimento. E a gente vai dividir esse número de pessoas, esse quantitativo, entre os membros da equipe que estão disponíveis para fazer aquela ação de monitoramento, que pode ser os agentes comunitários, a equipe de saúde bucal, a equipe de enfermagem e medicina, né? Então, pode ser qualquer membro da equipe que esteja disponível para fazer aquela ação. E depois, a gente vai organizar, né, esse quantitativo de pessoas por esses membros da equipe e de acordo com o tempo que a gente tem para realizar determinada ação. Para facilitar, trouxe aqui um exemplo com números, né, para a gente ver como que seria esse exemplo de organização de busca ativa. Aqui na Impulsolândia, né, como a gente falou, aqui no nosso município fictício, existe uma equipe que tem 5 agentes comunitários de saúde, e nessa equipe, com esses 5 agentes comunitários, são 200 as mulheres que precisam ser identificadas, né, para vir na unidade fazer o exame preventivo do citopatológico, porque estão em atraso. E a gente tem 4 meses para realizar essa buscativa. Então, nesse exemplo, é o início do quadrimestre e a gente tem até o final do quadrimestre para garantir essa ação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas 200 mulheres que precisam ser buscadas e vai dividir pelos 5 agentes comunitários que estão disponíveis para fazer essa ação de monitoramento de buscativa. Isso significa que, dividindo, né, os 200 mulheres por 5 agentes comunitários, a gente teria 40 mulheres que cada agente comunitário precisa fazer a buscativa ao longo de 4 meses. Então, eu vou dividir essas 40 mulheres em 4, porque eu tenho 4 meses para fazer essa ação. Isso significa que a cada mês, o agente comunitário vai precisar fazer a buscativa de 10 mulheres. Se a gente for pensar isso em semanas, né, então dividindo pelas 4 semanas do mês, cada agente comunitário precisaria realizar a buscativa de 2 ou 3 mulheres a cada semana, para que no final do quadrimestre todas as 200, né, tenham sido visitadas ou contatadas. O que é o importante daqui? Vão ter várias especificidades, às vezes a gente não tem o quadrimestre inteiro, às vezes o número de pessoas não é dividido de maneira igual entre os agentes comunitários, mas o que é importante desse exemplo que eu estou trazendo aqui? Que às vezes, pessoal, 200 mulheres, né, é um número muito grande, nos assusta, a gente não sabe por onde começar, e a gente vai só deixando para depois, fica quase como uma bola de neve, né? Agora, quando a gente consegue parar, né, com tempo, então no início do quadrimestre, olhar para qual é a nossa demanda real, olhar para quais são os profissionais que estão disponíveis e ir fazendo esse detalhamento do planejamento, aquela tarefa de fazer a buscativa de 200 mulheres, que parece muito penoso, acaba se tornando uma tarefa muito mais plausível, né, precisando acompanhar só 2 ou 3 mulheres a cada semana. E por isso, né, que eu quero encerrar aqui essa parte das boas práticas, já vamos abrir aqui para dúvidas, mas queria encerrar reforçando esse papel do agente comunitário no monitoramento, né, da população no nosso território. Então, o agente comunitário, ele é, né, esse ator-chave de criar proximidade e vínculo da unidade
com o território, é o agente, né, que traz essas informações vivas do território, então informações atualizadas, né, do estado de saúde dessas pessoas, e é o principal profissional, né, responsável pela execução dessa busca ativa, que é quase como um resultado do monitoramento, né? Então, quando eu falei lá que o monitoramento não é só preencher a planilha, mas olhar para aquelas informações e gerar alguma intervenção, essa principal intervenção, muitas vezes, é a busca ativa, né? É a gente verificar qual que é o usuário que precisa de determinado cuidado e chamar esse usuário para a unidade ou até levar esse cuidado em direção à pessoa, né? Fazendo o atendimento no domicílio. Então, é muito importante a gente lembrar sempre da importância do agente comunitário nesse processo, né? Então, a gente precisa ter o cuidado de olhar para a agenda de trabalho desse profissional, pensar quais são as suas responsabilidades, né? Porque acaba sendo esse elo principal aí na busca ativa no território. E pronto, vou chamar aqui a Fernanda para entrar na chamada comigo de novo e a gente vai ter mais um momento para dúvidas. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai fazer mais um momentinho para responder algumas das dúvidas de vocês. E enquanto a gente organiza aqui, né, as nossas dúvidas, eu só queria reforçar mais 2 questõezinhas com vocês. Bela, se você puder passar para nós aqui, por gentileza, o slide. Ótimo, obrigada. Acho que o nosso recado final, né, depois de toda essa nossa conversa, esse conteúdo sobre monitoramento, é que a gente tem certeza, né, que o cuidado em saúde, ele requer um monitoramento contínuo, que foi algo que a gente trouxe muitas vezes aqui, né, no decorrer da nossa capacitação, e que esse monitoramento, ele pode ser feito por todo mundo da equipe, né, por todos os profissionais. Então, o que a gente quer muito incentivar vocês, né, para que vocês utilizem as ferramentas, né, que estão disponíveis aí para vocês, que vocês consigam incorporar algumas dessas boas práticas ou todas as boas práticas, né, que a gente trouxe aqui como sugestão. E aí, claro que sempre lembrando de adaptar todas essas ações de acordo com a realidade de cada uma das equipes e dos territórios. Então, acho que esse é o nosso recado para fechar aí, né, a nossa noite de conteúdo. E eu quero deixar mais um segundo recadinho, que é sobre o material da apresentação. Então, vi que tem bastante gente perguntando, né, sobre se a apresentação vai ser enviada. Então, sim, a gente vai enviar o material da apresentação por e-mail para todo mundo que se inscreveu na capacitação. Então, quero relembrar, né? Quem ainda não conseguiu se inscrever, para que vocês se inscrevam, vocês conseguem se inscrever aqui através do QR Code, que está no cantinho esquerdo aqui da tela. Então, cliquem e façam as inscrições de vocês, porque somente quem tiver inscrito vai receber tanto o material, como também o certificado de participação. Tá bem, pessoal? Agora sim, a gente vai, então, para o nosso segundo momento de dúvidas. Vamos lá, então, Bela, a gente tem aqui algumas perguntinhas. A primeira perguntinha é para a gente esclarecer um pouco mais sobre quais profissionais podem realizar o monitoramento. Perfeito, pessoal. Eu acho que isso realmente é uma coisa que sempre gera dúvida, né? E que sempre vale a pena reforçar. O monitoramento é uma atividade de todos os profissionais que atuam, né, na atenção primária. Então, todos os profissionais podem e devem, né, fazer parte das ações de monitoramento. Então, sempre uma boa dica para pensar isso entre a equipe é dividir essas demandas de monitoramento entre a equipe, né, tornando cada membro uma referência para determinado grupo priorizado. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente pode pensar uma coisa um pouco mais óbvia, como aquele indicador lá de atendimento de saúde bucal para gestante. Quem sabe a própria saúde bucal acompanhar esse indicador, né? Ou quando a gente está falando de ações de vacinação e eu tenho a equipe técnica e enfermagem o tempo todo ali em sala de vacina. Que tal a equipe técnica, então, ser responsável pelo monitoramento das vacinas das crianças, né? Então, pensando em dividir essas ações para facilitar, para não ter uma pessoa sobrecarregada, mas também para incluir toda a equipe nesse trabalho. Eu acho essa uma ótima pergunta.
Perfeito, muito bom. Temos aqui uma segunda dúvida, então, e a perguntinha é: de quais maneiras que a gente pode realizar o monitoramento daqueles grupos que são prioritários, né, dentro da nossa rotina? Perfeito. Então, pensando, né, que mesmo quando a gente tem grupos prioritários, mais ou menos prioritários, a gente precisa ter essa rotina de monitoramento de maneira contínua ali no nosso trabalho da unidade, né? Então, ter um horário dedicado para isso na agenda é muito importante. Ai, Bela, mas eu não consigo 45 minutos todo dia. Tranquilo. Tem como eu dedicar uma horinha uma vez na semana? Se eu conseguir isso, a gente vê que já tem um avanço muito importante, né, na continuidade dessa ação. Inclusive, a gente pode dedicar um momento da própria reunião de equipe, que muitas vezes é um momento, né, que as unidades conseguem, às vezes, até fechar a unidade, né, para destinar aquelas horas só para reunião de equipe. Então, ter um momento ali da reunião que vai ser só para o monitoramento. Né? E daí, bom, o que a gente faz nesse horário dedicado, né? A gente pode utilizar os relatórios disponíveis ali no PEC. Acredito que no ESUS hoje a gente tem relatórios de de todos os grupos prioritários, pelo menos ali pensando os indicadores de saúde que a gente vem acompanhando para o financiamento. Então, é ótima ferramenta para a gente dar início, né, nesse olhar mais cuidadoso dessas pessoas do nosso território. Então, o que a gente faz quando a gente abre esse relatório, né, pessoal? A gente fica falando, mas o que a gente faz? A gente vai abrir o relatório, vai verificar se as últimas consultas foram recentes ou não foram, se os procedimentos preconizados para aquela determinada condição de saúde foram realizados, se teve consulta, visita, né, do agente comunitário recentemente. Então, a gente vai verificar todas essas etapas do cuidado do cidadão, se estão em dia, se não estão em dia, ou se faz muito tempo que aquela pessoa está sumida da unidade. Perfeito, Bela, muito esclarecedor. E aí a gente tem uma última perguntinha aqui, que diz o seguinte: os nossos monitoramentos, eles são feitos através de registros nos livros, né, nas atas. Isso funciona, né? Pode ser dessa forma também para a gente monitorar? Ótimo, adorei essa pergunta. Pessoal, sim, o caderno nos ajuda e muito, né? Os livros nos ajudam e muito. Então, podemos sim usar essas ferramentas para a gente fazer esse trabalho de monitoramento. Então, muitas vezes, né, as profissionais utilizam caderno de pré-natal ou utilizam ali o registro com o número das lâminas da coleta do Papa Nicolau, né, do preventivo. Com certeza a gente pode estar usando esses livros para apoiar o monitoramento. Mas fica aqui o incentivo de digitalizar, né, essas ferramentas e usar também esses relatórios que a gente tem no sistema. Porque o que é importante, né? Que muitas vezes a informação que foi preenchida no caderno é diferente da informação que foi preenchida nas fichas de atendimento ou no prontuário eletrônico. Né? Então, para a gente reduzir, às vezes, essas discrepâncias, a gente pode estar incluindo, além dos livros, o uso desses relatórios que vêm diretamente dos sistemas de informação. Aí a gente tem esse olhar bem qualificado, né, das informações de saúde do território. Perfeito. Encerramos, então, nosso segundo momento aqui de dúvidas. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada também todo mundo que está nos assistindo, que ficou até aqui. A gente vai agora passar a palavra para o Pedro, que tem mais umas coisinhas para conversar com a gente antes da gente encerrar. Obrigado, Bela. Pessoal, eu quero aproveitar esse finalzinho da nossa conversa aqui hoje para contar um pouco mais sobre o que a Impulso Gov e o Impulso Previne fazem e falar um pouco, como eu prometi no início, sobre como que hoje, né, a gente pode aproximar o seu município do nosso trabalho para a gente ficar mais próximo de ter uma parceria direta entre a Impulso e o seu município. Antes disso, dizer que já enviamos por e-mail de todas as pessoas inscritas a lista de presença, mas que também vocês podem acessar nesse link que o nosso time está deixando aqui no chat agora para vocês acessarem. Quero agradecer a Fernanda e a Bela pela apresentação incrível.
sobre monitoramento na APS. Foi a primeira vez que a gente fez essa dinâmica, né, com 2 especialistas em saúde, e acho que ficou sensacional. E agora eu quero compartilhar com vocês um pouco, né, desse trabalho do Impulso Previne, o que a gente tem feito até agora, e logo depois eu vou falar sobre como é que a gente pode pensar nessa parceria. Isso vai ser bem rapidinho, a gente já está quase se aproximando do fim. Então, como que funciona, né, esse apoio personalizado para os municípios do Impulso Previne? Nós temos 4 pilares de atuação. O primeiro, e nosso principal produto, a gente tem listas nominais que são atualizadas diariamente para que o município, né, como a gente tem falado hoje, possa fazer o monitoramento dos pacientes considerados nas principais linhas de cuidado da atenção primária. Então, hoje a gente tem listas relacionadas à gestação, a doenças crônicas não transmissíveis, a saúde da mulher e a vacinação. Segundo, a gente promove trocas e treinamentos exclusivos para os municípios parceiros. Esses são eventos em que a gente leva capacitações sobre melhores práticas em temas diversos da atenção primária, em fóruns muito menores do que esses, né? Então a gente tem esse espaço para os profissionais compartilharem as próprias experiências com outros profissionais de outros municípios e tirarem dúvidas entre eles ou com o nosso time da Impulso. Terceiro, a gente tem plantões formais para dúvidas. E esses plantões são realizados por meio de encontros mensais com os especialistas em saúde do nosso time. E nesses encontros, os profissionais dos municípios parceiros podem tirar dúvidas relacionadas a temas diversos, desde a utilização, né, do nosso produto, dessas listas que podem ser utilizadas para o monitoramento, até indicadores de saúde de forma geral. E por último, a gente tem um canal no WhatsApp, em que a gente apoia os profissionais no uso das nossas listas e em questões relacionadas a melhores práticas também, muito mais no dia a dia, com informações mais rápidas que podem ser úteis a esses profissionais. Bom, acho que lembrar, né, o seu município pode se tornar um parceiro do Impulso Previne ainda nesse ano. Então, as nossas vagas são limitadas, mas a nossa expectativa é de trabalhar com pelo menos mais 30 municípios até o final desse ano, além dos que a gente já está embarcando já nesse momento e dos outros que a gente já vem trabalhando há quase 2 anos agora. Então, nós estamos fazendo a seleção dos municípios interessados e nesse ciclo, a seleção, a gente está priorizando municípios que atendem 3 critérios. Então, acho que isso é importante. Primeiro, a gente está priorizando municípios que têm uma população de, no máximo, 100 mil habitantes. Se o seu município tem um pouquinho a mais que 100 mil, enfim, não deixe de se inscrever, porque essas restrições são restrições importantes, mas às vezes a gente consegue flexibilizar em algum ponto. Segundo, muito importante, municípios que utilizem o PEC e que tenham um centralizador municipal com os dados de todas as unidades da saúde. O que significa isso, né? Um lugar único em que os dados das outras unidades são centralizados. Não se preocupe se você não sabe disso, tá? A gente consegue fazer essa pergunta mais para frente e a gente pode envolver, vocês podem envolver algum profissional do TI quando for o momento. E por último, a gente precisa que a inscrição seja feita por uma pessoa com cargo de gestão do município. Pode ser a secretária de saúde, pode ser a coordenadora da APS. Por que um cargo de gestão? Porque apesar do nosso serviço ser gratuito, a gente tem algumas etapas burocráticas para formalizar essa parceria. Então a gente precisa de ter alguém da gestão do município para apoiar com alguma assinatura, para formalizar essa parceria e coisas nessa linha. Desculpa. E bom, a gente já tem, né, como eu falei, atuado em dezenas de municípios. O apoio especializado oferecido pelo nosso time já atendeu mais de 80 municípios e nossa parceria vem impactando positivamente no atendimento da população e na qualidade do registro na atenção primária de todos esses municípios que são nossos parceiros. A gente tem informações frescas, dados para mostrar o impacto que isso tem, que está acontecendo. Então, na análise feita pelo nosso time, utilizando os dados do CISAB, a gente estima que os 80 municípios que trabalham conosco, em média, né, esses municípios que têm aí no máximo 100 mil habitantes, em média, por ano, tem 765 mil fichas de produção a mais aprovadas,
42 mil pacientes com hipertensão a mais acompanhados e mais de 1.200 gestantes com rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis feito. Cada um desses números, acho que é sempre importante a gente lembrar, né? A gente fala esses números grandes, assim, às vezes a gente perde a perspectiva. Cada um desses números representa uma pessoa do município que está recebendo o cuidado adequado pela APS e que potencialmente não estaria, não fosse com essa parceria formalizada com o Impulso Previne. E aí, a gente trouxe aqui, né, o vídeo das enfermeiras Ananda Larissa Moura e Luana Araújo, que são coordenadoras de equipe do município de Jandaíra, da Bahia. Esse município é um município que é parceiro nosso, e nesse vídeo elas compartilham um pouco das experiências com o uso das nossas listas de monitoramento nominal. Então, vamos rodar aqui rapidinho o vídeo para vocês verem. Tá te ajudando essas listas? Muito, porque eu tô tendo noção. Eu trabalho com o meu território, mas tem muitos pacientes que não vêm para a unidade, mas eles são cadastrados como hipertenso diabético, só que eu não sei se ele é hipertenso diabético. Então, com a lista, eu consigo ir fazer a busca e capturar esse paciente para a gente aqui. Quem não está usando, use, minha gente, porque ajuda demais no trabalho. Porque não só é uma lista que a gente tem lista de pré-natal, a gente tem lista de hipertenso, diabético, de criança e citopatológico. Eu estou aqui, né, Luana está aqui para falar que é muito positivo e é maravilhoso, porque a gente consegue seguir no trabalho da forma que tem que seguir, porque a gente já tem tudo pronto. E olha, isso é perfeito, maravilhoso. Tá te ajudando? Legal. Essas listas? Acho que já vou responder um ponto que eu vi aqui nos comentários, rapidinho. Não tem, assim, uma limitação para baixo, tá, gente? Essa limitação para cima de, no máximo, 100 municípios, ela é importante para a gente, mas municípios pequenos, com 5 mil habitantes, com uma população muito menor, a gente atende municípios de todos esses tamanhos, com menos de 100 mil habitantes. Boa. Então, se você ficou interessado e seu município atende os critérios, a gente tem duas maneiras muito simples aqui de você se inscrever. Então, a primeira é escanear esse QR Code que está aqui na sua tela e fazer a inscrição clicando no link, né, no site Faça a Inscrição, ou entrar no nosso site impulsoprevine.org e fazer a sua inscrição dentro da página de se tornar um município parceiro. Quem sabe, né, a gente não formaliza essa parceria ainda esse ano com o seu município. A gente vai ficar muito feliz de apoiar os municípios das pessoas que também estão participando aqui das nossas capacitações online. Estamos te aguardando. Bom, e se, infelizmente, né, o seu município nesse momento não se adequa aos critérios que a gente estabeleceu, vocês ainda podem aproveitar nossas soluções que estão disponíveis para todo o Brasil. A primeira delas são nossos conteúdos e materiais com dicas. Toda semana a gente envia conteúdos por e-mail com dicas sobre atenção primária. Todo mundo que se inscreveu na capacitação de hoje vai começar a receber automaticamente os e-mails e os nossos materiais que a gente envia. Junto com isso, no nosso site, a gente tem um blog com dicas para a rotina dos profissionais na APS. Só entrar lá de novo no impulsoprevine.org e acessar o nosso blog. E aí, apesar de não ser novidade para ninguém, né, nós também realizamos capacitações virtuais gratuitas para profissionais do SUS de todo o Brasil. Um exemplo é essa de hoje, que estamos quase terminando. Nessas capacitações, a gente sugere estratégias e também compartilha boas práticas de cuidado, gestão e registro na atenção primária. Bom, a gente também queria falar, né, antes de finalizar, com você sobre o nosso contato oficial por WhatsApp. A gente envia algumas poucas mensagens automáticas com materiais e informações sobre as capacitações para as pessoas que estão nas nossas listas de contato. Então, se por acaso vocês receberem alguma mensagem nossa por esse número que está aí na tela, podem ficar tranquilos que esse é o nosso número oficial. E se tiverem qualquer dúvida também, não hesitem em entrar em contato pela seção de dúvidas do nosso site também. E com isso eu fecho, né, o nosso momento hoje. Eu quero agradecer novamente a participação de todas e todos aqui presentes e alguns que já saíram também.
Quero agradecer os nossos financiadores do nosso projeto Impulso Previne, o MANI, BNDES, Instituto Dínamo, MSD, Instituto Beth Jacob Laffer, IDS e Instituto Devive. Eu espero ver vocês de novo em outras capacitações. De novo, né? Nós já enviamos as listas de presença para os e-mails cadastrados no momento da inscrição e todo mundo que preencher a nossa lista de presença vai receber um material. Enfim, a gente vai compartilhar informações sobre essas perguntas que a gente teve hoje, e essas informações vão ser compartilhadas ao longo das próximas semanas e meses. E aí, só para a gente sair aqui, eu vou deixar esse QR Code para quem ainda não conseguiu fazer a inscrição e quer receber o apoio do Impulso Previne. Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e acessar a área de fazer inscrição, lembrando que isso também pode ser feito a qualquer momento pelo impulsoprevine.org. Depois, se alguém que está aqui, por exemplo, não tem um cargo de gestão e ficou muito interessado, quem sabe compartilhar o nosso site com a coordenadora da atenção primária, com a secretária do seu município. Gente, boa noite, mais uma vez, muito obrigado.